Então, pronto. E. O triplo de um número inteiro adicionado à metade de outro número inteiro. Quem vai responder essa? Professora, Sim, eu Elisa. coloquei 3E mais U dividido por 2. 3E mais U dividido por 2. Alguém colocou diferente? Pode falar, pessoal, não tem problema não. Às vezes a Elisa está errada, você tá certo, pode falar. Eu só inverti na coisa aqui de o número, que eu coloquei o 2 em cima e a letra embaixo. Tá. Então vamos lá. Ele fala que é o triplo de um número. 3E. Todo mundo entende aqui, né? O triplo vezes 3. 3E. Mais a metade. Se é metade, eu tô dividindo por 2. Então, por isso que a letra fica em cima. Mais a metade de outro número inteiro. Então, U dividido por 2, tá? Se o 2 fica em cima, é 2 dividido por 1, não é a mesma coisa. Aquele que é a metade de U. Então, é U dividido para 2. Muito bem, Elis. Obrigada. F. O quadro de um Eu número... coloquei x vezes 2. X ao quadrado. Você fala na E? Não, na F, né? Ah, deixa eu ler, peraí, rapidinho. F, o quadrado de um número racional. Aí, qual que você colocou? X ao quadrado. X ao quadrado, muito bem. O quadrado de um número, o número eu não sei quem é, x. O quadrado elevado a 2. X ao quadrado. Muito bem. G, a metade da diferença de dois números natural. Quem fez? Que colocou? A metade da diferença de dois números natural. Eu Professora, coloquei meu 0,5 sobre AZ. 0,5 Você tá falando de qual, professor? da G. Sim. Qual que você Eu colocou, coloquei Kaique? Repete, por favor. AB sobre 2. 0,5 sobre A e Z. Tá. Oriel, o que, é que você colocou? AB sobre 2. Vamos Eu lá. coloquei. Pode falar. Eu coloquei x menos y sobre 2. Muito bem. X menos Y sobre esquecer a operação. Ele fala que é a diferença. A diferença é a subtração. Então, ele fala a diferença de dois números naturais, x menos y. É isso que fala. Ah, não, ele fala metade, tá? Mas mesmo assim, aí eu faço a diferença primeiro. A diferença, x menos y. A metade desse x menos y. Para me saber a metade, eu divido 2 por 2. por 2. X menos y dividido por 2. Muito bem. Professora, Sim. poderia ser assim, porque eu coloquei E menos J, que é igual a EJ dividido por 2. Não. E menos J não fica EJ. Para ficar EJ, teria que ser uma multiplicação, tá? As letras só ficam juntas quando é uma multiplicação. Se é subtração, tem que ter a operação de subtração. Tá bom. H, a última da 1. A diferença entre o dobro de um número inteiro e a metade de outro número inteiro. Quem fez, colocou o quê? Pode falar. Eu coloquei não, 2A menos B dividido por 2 ou sobre 2. 2A menos B Menos B sobre 2. dividido por B. 2, né? Sobre 2. 2A menos B Isso. dividido por 2. Todo mundo concorda com ele? Alguém colocou diferente? É assim também. Tá. Ele Concordo. falou a diferença. A diferença, subtração. A diferença de o dobro de um número, 2A, menos, que é a diferença que ele falou no começo,
A metade do outro número. A metade é o número dividido por 2. B sobre 2. Tudo bem. Tudo bem, pessoal. A maioria tá acertando. Professora, essa dois foi a mais fácil. A 2? Vamos ver a 2. 2. A 2 eu tenho até a G. B. C. D. Vamos lá. 2. Considerando dois números inteiros e distinto A e B. Pessoal, então aqui ele já fala qual a letra que você tem que usar. Você vai ter que usar o A e o B, tá bom? Ele já falou aqui qual é a letra que você tem que usar. Represente com uma expressão algébrica o que é pedido em cada item. A soma desses números. Como é que fica a soma desses números? A mais B. A mais B. A mais B. A mais B, a soma desses números. Já te deu os números. Dos números que ele te deu foi A e B. Então, a soma A mais B. A diferença entre o primeiro número e o segundo número. A sobre A B? menos B. A menos B. Não, a diferença é a subtração. A menos B. Não se esqueçam, diferença é subtração. A menos B. O produto desses dois números. AB. A vezes B? Que é igual a vezes B? B, né? Eu vou colocar A vezes B. Ou, né? Que é a mesma coisa de AB. Tá? Nunca se esqueçam, produto é multiplicação. Então, é A vezes B ou AB, que é a mesma coisa, né? Lembra que eu expliquei pra vocês, né? Se não tiver o pontinho lá de multiplicação e tiver junto, quer dizer que é uma multiplicação também. D. O produto do inverso desses números. Eu coloquei A vezes B sobre 1. Quem mais? Eu coloquei 1 sobre A vezes 1 sobre B. 1 sobre A vezes 1 sobre Eu B. coloquei A sobre B também, professor. Tá, vamos lá. Você esqueceu de inverter, tá? Se eu quero o inverso, eu troco, eu tenho A e tenho o B. Se eu quero o inverso, eu tenho que trocar o que tá embaixo, vai pra cima, o que tá em cima vai pra baixo, tá? Oriel. Eu inverti. Mas você falou pra mim que era... Professor, Sim. eu coloquei 1 sobre AB. Fica errado? Não, mesma coisa, tá? Eu coloquei A vezes B sobre 1 igual a 1 sobre A vezes B. Então tá certo, eu entendi errado. Pra quem que eu ia falar? Oriel. Oriel, pra ser A sobre B, teria que ser A, na sentença ele estaria falando que era A dividido por B. Aí seria A sobre B. Mas ele pediu produto, que é a multiplicação, de A, é o produto do inverso de A e B. Então, é 1 sobre A vezes 1 sobre B. Ou a mesma que é a mesma coisa, 1 sobre AB. Que é a mesma coisa. Peraí. 1 sobre AB, que é a mesma coisa. Vamos lá. D, E, F, G que falta. Vamos lá. E. O dobro do cubo da soma desses números. Essa daqui já é um pouquinho mais complicada. O que vocês colocaram? Posso falar?
Pode. Eu coloquei A, duas. Peraí, vamos um de cada vez. Quem tinha pedido primeiro aí, fala. Tá. Eu coloquei 2 vezes, abre parênteses, A mais B, fecha parênteses, elevado ao cubo. Tá, vamos lá. Repete pra mim, Júlia. 2. Vezes Ah, A mais B, A mais B. Fecha aí parênteses fecha o negócio, e elevado ao cubo. e elevado ao cubo. Quem colocou diferente? Eu coloquei a mesma coisa, só que o 2 foi depois. Tá bom. O 2 foi lá, do lado do 3 lá, ou aqui? O 2 estava aqui, do lado aqui? Sim, eu também fiz assim, igual a Elis. Tá, Não. é a mesma coisa, não tem problema não. Então, ele fala o dobro, né? Ele fala o seguinte: o dobro do cubo da soma desses números. O dobro vezes 2, certo? A soma desses números, A mais B, elevado ao cubo, tá? Então, por que ele fala o dobro primeiro? Porque primeiro eu resolvo aqui, teria que resolver a potência, né? Para depois resolver o dobro aqui, tá? Por isso que ele fala primeiro o dobro. O dobro da soma, né? Elevado ao cubo, né? Elevado a 3. Certinho, Júlia, muito bem. F. O triplo do quadrado da diferença entre o primeiro número e o segundo número. Professora, esse eu coloquei entre parênteses A menos B ao quadrado vezes 3. Tá, A menos B ao quadrado vezes 3. Alguém colocou diferente? Eu coloquei o 3 antes. Tá. Eu coloquei o 3 antes. Tá, pessoal, o 3 estando antes ou depois não influencia não, tá? Ele só tem que estar fora do parênteses, ele não pode estar dentro do parênteses. Ele estando fora do parênteses, tá certinho, tanto antes quanto depois, tá? Muito bem, tá certinho essa daí. A diferença, A menos B, elevado ao quadrado, né? Vezes o cubo desse parênteses, né? Então, tá certinho. G, a raiz quadrada da soma desses números. Como é que colocaram? Professora, A mais B. Elis. eu coloquei raiz quadrada mais B. Raiz quadrada Eu também. mais B. Também. Certinho, pessoal. Muito bem. Raiz quadrada de A mais B. A3 era para escrever verdadeiro ou falso, certo? E justificar as falsas, tá? Eu vou colocar verdadeiro ou falso e a parte de justificar eu vou falando e vocês vão escrevendo aí, porque escrever aqui é muito ruim. Então, vamos lá. Professora, Sim, é preciso explicar só as falsas, né? isso. Porque a que é verdadeira já tá certo, né? Não precisa justificar. Vamos lá. 3. Classifique as afirmações em verdadeiro ou falso. Em seguida, justifique as falsas. A expressão x mais 1 representa o sucessor de um número natural se x for um número natural, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Concorda? Você explicou pra gente isso agorinha. Expliquei agorinha, né? O sucessor de um número natural, verdadeiríssimo. B. A expressão 10 sobre x representa um número racional, mesmo se x for igual a 0? Não, falso, professor. Eu coloquei falso. Para o número ser racional, o x não pode ser. Sim. E outra coisa também, tá certo o que você falou, Uriel? Mas a gente na matemática, a gente não trabalha com denominador igual a 0, tá? Quando o denominador de qualquer fração der 0, vai ser uma fração não existente, tipo, não existe, tá? Então, tá errado. Sim.
No ano passado, a gente estudou sobre expressão algébrica. Sim. Daí, eu tava vendo uns mapas mentais meu e tinha sobre número racional. Daí, eu fui pesquisar sobre, e aí, igual esse número aqui, que é 10 sobre x. Uhum. Daí, eu fui pesquisar, e daí, uma fração, ou seja, pode ser um número racional também? Ou não? Você fala o quê? A fração, número racional? É. Sim, a fração é o número racional. Ah, sim, tá bom. Tá? É Nesse porque tava caso com dúvida. nesse caso não é, Júlia, porque não é, a gente na matemática a gente não trabalha com fração que o denominador é zero. Porque na questão ele fala assim, representa um número racional, certo? Representa um número racional, mesmo se x for igual a zero, tá? Sim, deixa eu entender que não pode ser um número nulo como denominador, né? Isso, aí vocês colocam o seguinte: não existe divisão por zero, tá? Pode colocar a justificativa desse jeito. Não existe divisão por zero. Por exemplo, eu tenho 6 para dividir para nada. Tem como fazer essa conta? Não tem, né? Se é para mim dividir para nada, não tem como fazer a conta. Então, é só colocar na justificativa, não existe uma divisão por zero. C. A expressão x menos 5 representa um número inteiro negativo se x for um número natural menor do que 7. Verdadeiro ou falso? Falso. Por quê? Falso. Porque pode ser um número menor que 7. Tá. Se eu colocar o 6 ali, por exemplo, vai dar um número negativo ou positivo? Se eu colocar 6 menos 5, vai dar um número negativo ou positivo? Positivo. Positivo. Então, para a sentença O quê? ser verdadeira, o x tem que ser menor que quanto? 5. Menor que 5, muito bem. Para a sentença ser verdadeira, o x tem que ser menor que 5. Justificativa é essa, professor? Isso. Pode colocar. Pode. Para a sentença ser verdadeira, o x tem que ser menor que 5. Para dar um número negativo, né? Porque ele fala que o resultado tem que ser um número negativo, né? Para ser negativo, o x tem que ser menor que 5. Professora, posso falar a minha lógica nessa questão? Pode Porque sim. eu não respondi ela. Pode sim. Sim, eu tava sobre isso, né? Sobre ser menor que 5, ou menor que 7. Daí, igual você falou, exemplo do 6. Se pegar o 6 menos 5, tem um número positivo. Daí eu pensei, mas se for 1 menos 5, porque mesmo assim o 1 é menor que 7. Exatamente. Você falou que isso pode ser o 5 menor que o 5, daí assimilou uma coisa com a outra. Muito bem, Laura. D. A expressão raiz quadrada de x representa um número natural independente do valor de x? Verdadeiro ou falso? Falso. Essa eu me confundi, mas eu coloquei falso. Tá. Eu também coloquei falso. Quem tem certeza que é falso aí, por que colocou falso? Eu posso falar, coloquei, professora, falso, porque a raiz quadrada de x é um número natural. E se for x for e x é um quadrado perfeito. Tá. Não é bem essa explicação. Quem quer falar a próxima? Eu coloquei assim, posso falar? Pode, Júlia. Que falso porque se x for um exemplo, número 5, não dá um quadrado perfeito, vai dar um número irracional. Tá, vamos lá. Vou ler de novo. A expressão raiz quadrada de x representa um número natural independente do valor de x. É isso que a Laura explicou. Por quê? Número natural. Quais são os números naturais?
Números naturais, pessoal, são números inteiros, positivos. Então, tem que ser inteiro. Se eu colocar o exemplo que a Júlia falou, por exemplo, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 5 dá um número com vírgula, não é um número natural. Não é um número natural. Por isso, estaria errado, tá bom? Então, não, tá? Não é qualquer número que vai dar um número natural aqui, não. Professora, eu coloquei porque números naturais são apenas números inteiros e positivos. Muito bem, Kaique. Certinho sua resposta. Então, ficou só a primeira verdadeira. 4. Escreva o perímetro das figuras abaixo usando expressão algébrica. Então, vamos lá. Eu fiz um exemplo, o dia que eu estava explicando, eu fiz um exemplo lá para vocês, né? Para me encontrar perímetro, eu tenho que fazer o quê? Somar os lados. Somar os lados, tá? Então, se aqui é H, eu sei que aqui também é H. E se aqui é L, eu sei que aqui também é L, certo? Então, eu tenho que somar os lados. Então, vai ficar H mais L mais H mais L, tá? Aí, eu posso juntar quem aqui? H com H, L com L. H com H, L com L. H mais H? 2H. 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 Mais L com L? 2L. 2L. Então, o meu perímetro dessa figura é 2H mais 2L. Perguntas? Tava fácil essa. Não. Tá. Deixa eu interromper. Professora,